Ô, Vitor, só voltando um pouquinho para trás, como você falou assim, aonde que a gente se espelha para criar as normas fiscais tributárias no Brasil, né? Então, por quê? Como você, será que a gente se parece ou se espelha muito na Europa, nos Estados Unidos? Muito no padrão consumo brasileiro, muito vem do padrão americano, né? Mas da onde que são as nossas referências agora e principalmente aonde são e para onde que nós vamos, né? Será que essa simplificação primeiro, que acho que é o foco no curto prazo, a princípio nos primeiros semestres de 23, é o foco nos impostos sobre o consumo, né? Uhum. Depois a gente discute talvez num segundo momento a parte renda. de renda, né? Uhum. Vou falar o que na minha visão, eu enxergo como o nosso referencial de criação de tributos no Brasil, que começa a partir de 1920, mais ou menos, com a criação do imposto de renda, eu diria dessa forma. Passando pelos anos 50, 70, e essas são as marcas do nosso DNA brasileiro. Por que eu estou falando sobre isso? Bom, o Brasil, nos seus ciclos econômicos anteriores, era um país exportador. Então, você tinha tributação sobre o comércio internacional, a paradigma do mercantilismo. Chega no 1920, que a Revolução Industrial chega mais fortemente no Brasil, né? 1890, 1930, 1890, 1920, um pouco arbitrário aqui as linhas. A gente começa a ver o crescimento do setor de serviços, vem o imposto sobre a renda. A gente chega nos anos 50, Guerra Fria, dualismo, o que faremos? Seremos capitalistas? Seremos comunismo? O que seremos? Teremos que pensar no bem-estar das pessoas. E aí vamos pensar um pouco com o coração. Vamos pensar com um pouco com o coração, vamos criar uma previdência social, vamos criar fundo para dar treinamento para o trabalhador, vamos criar um fundo para desenvolver a tecnologia nacional, vamos criar fundos que até são fundos que até amarram o próprio orçamento federal e as verbas chegam carimbadas lá. Então, você tem muitos tributos, porque vários deles têm uma destinação certeira. E para você criar motivos para criar tributos, é muito fácil, porque tem muitos bons motivos para você, muitas boas causas para você selecionar. Só que cada vez que você cria uma nova causa, você cria um novo tributo, você cria um novo fundo, você está criando mais um engessamento. Qual é o novo paradigma que eu acho que é daqui para frente? Primeiro, mais fortemente, decidir se nós vamos ou não vamos aderir de fato ao CDE. A OCDE, dito de forma até pejorativa, seria o clube de países ricos. Não é isso, não é dessa forma como eu enxergo. Eu enxergo que é um centro, uma potência de pensamento sobre como um país democrático deve funcionar, o que deve funcionar, como deve funcionar. Por exemplo, regras de licitação. Como é que você deve fazer para você comprar com eficácia um produto barato? A OCDE tem, porque tem muitos países lá, eles já sabem qual é a receita do bolo para você fazer aquilo. Pelo menos assim, e é aberto para debate. Então eles falaram o seguinte: se nós queremos alcançar esse objetivo, que é liberdade, nós queremos ter prosperidade, nós queremos ter integração, então essas regras aqui, elas funcionam de acordo com esse estudo. Então a OCDE, ela funciona como um líder, como um grande farol, ou um think tank. Acho que ela não é um think tank, mas tem aspectos disso. Sim. De trazer novas ideias, de oxigenar e exercer uma liderança, entendeu? Então, nós passamos a agir como reconhecer que nós estamos inseridos numa cadeia global e queremos fazer parte do clube? Sim. Por que queremos? Porque ali tem regras que já foram experimentadas, testadas e sabe-se que funcionam. No caso, voltando ao exemplo, no caso dos tributos, por exemplo, uma parte da reforma tributária vai ser alinhar o imposto de renda brasileiro com o imposto de renda da forma como se pratica em outros países. Isso vai viabilizar, por exemplo, o Brasil assinar um acordo contra a dupla tributação com o Reino Unido, com os Estados Unidos. O Brasil tinha um tratado contra a dupla tributação com a Alemanha rompeu o tratado porque não queria mais dialogar com o Brasil. Isso é verdade. Então, assim, porque o Brasil atua hoje, esse é outro ponto para debate, mas dentro de um paradigma protecionista. E as regras fiscais, elas são um caminho fácil por onde o protecionismo se exercita. E na OCDE, os países querem mais
serem mais liberais, né? Então tem regras que portanto, tendem a uma simplificação. Então, o que eu vejo? Passado do legado brasileiro, atual, Guerra Fria, contexto, Constituição de 88 é o final da Guerra Fria, ali com a queda da União Soviética, com os militares defendendo a ordem institucional contra a ameaça política, a turbulências, sujeito à opinião, tudo isso aqui. Estou tentando fazer uma leitura histórica do momento, né? Então, de 88, a gente acabou nesse paradigma tributário, ele é de 88. E ele estava olhando para os últimos 30 anos. Sim. E agora nós estamos em 2020 e já tem 100 anos que o imposto de renda foi criado. Daqui a pouco vai fazer... daqui a pouco iria completar 100 anos do ICMS também. E está muito complexo. Então a gente precisa ter um norte para simplificação.